Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira a criação de um comitê com os chefes dos 3 poderes da República para tratar dos efeitos e ações de combate à pandemia. Bolsonaro disse que o chamado tratamento precoce ficará a cargo do ministro da Saúde. O presidente lembrou que a intenção é dedicar os esforços na vacinação em massa da população brasileira. Não temos ainda o remédio, mas a nossa união, o nosso esforço entre os 3 poderes da República, ao nos direcionarmos para aquilo que realmente interessa, sem que haja qualquer conflito, qualquer politização da solução do problema, que creio que essa seja realmente o caminho para o Brasil sair dessa situação bastante complicada que se encontra. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a expectativa é que o trabalho coordenado melhore o atendimento à população. Conclusão é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, articulado nos 3 níveis, União, Estados e municípios, para prover à população brasileira, com agilidade, uma campanha de vacinação que possa atingir uma cobertura vacinal capaz de reduzir a circulação do vírus. A criação do comitê foi decidida em uma reunião realizada no Palácio da Alvorada com os presidentes do Executivo, Legislativo e Judiciário, ministros de Estado e governadores das 4 regiões do país. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, explicou que a corte atuará como uma espécie de conselheira do grupo. O Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, como é o último player a aferir a legitimidade dos atos que serão praticados, ele não pode participar diretamente desse comitê. Entretanto, como esses problemas da pandemia exigem soluções rápidas, nós vamos verificar estratégias capazes de evitar a judicialização, que é um fator de demora na tomada dessas decisões. O comitê será formado apenas por representantes dos 3 poderes da República, sendo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o responsável por trazer as demandas dos comandantes estaduais. Essa união significa um pacto nacional liderado por quem a sociedade espera que lidere, que é o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Já com a compreensão de que medidas precisam ser urgentemente tomadas. A expectativa é que o comitê se reúna semanalmente para o que o presidente Jair Bolsonaro definiu como redirecionar o rumo do combate ao coronavírus. Há pouco, em coletiva, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a defender a vacinação em massa e disse que a meta é vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Esse é então o nosso primeiro tema do programa desta quarta-feira. Vamos falar aqui com com José Maria Trindade, já está aqui com a gente, José? Vamos a Brasília então. O Zé ainda não está com a gente. Vamos falar com o Fiuza então. Agora sim? Então já temos contato com Brasília. José Maria Trindade, boa noite, Zé. Salve, muito boa noite, Vitor. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite a todos. Olha, Vitor, era mesmo preciso formar esse comitê nacional para tirar ali uma temperatura real do que está acontecendo nos estados e nos municípios e a tentativa de distanciar-se da política que está atrapalhando e muito o combate ao novo coronavírus. A ideia de reunir governadores e presidentes de poderes aqui em Brasília foi do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e logo apoiado pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. E o presidente Jair Bolsonaro, então, convocou esta reunião e o presidente do Supremo, Luiz Fux, aceitou participar desta primeira reunião, não vai participar dos comitês, e ele disse que faz sentido, né, de que o Supremo vai acabar julgando questões a serem colocadas durante a execução de projetos, mesmo que em entendimento entre poderes. Então o Supremo deve mesmo ficar fora. Representantes do Congresso Nacional, dos governadores e tal. E a ideia é que este comitê tenha uma certa autonomia, senão não vale a pena, né? Mas o presidente Jair Bolsonaro não perdeu e não vai perder o controle da pandemia. Um reposicionamento geral do governo, reforço total
na vacinação, né? E a ideia é jogar todo o governo no sentido de facilitar as ações de combate ao novo coronavírus. Todos sabiam deste processo aí natural do governo criar esse comitê, mas não poderia criar sozinho porque estaria isolado e falando para ninguém. E agora, com a participação de todos, fica melhor. É certo que há divergências, a gente vai falar aí sobre divergências, mas foi uma boa ideia e não foi, como alguns governadores disseram, uma fotografia ou uma versão de que o presidente estava fazendo algo. Fez e, a partir de agora, ele vai ficar sabendo o que acontece nas entranhas ali das decisões regionais e trancamentos que não levam a nada. E você, Guilherme Fiuza, o que achou, Fiuza, da criação desse comitê com os chefes dos 3 poderes? Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria Trindade. Boa noite, Ana Paula Henkel. Boa noite, mestre Augusto Nunes. Boa noite a você. De fato, esse gesto, eu acho que é, acima de tudo, um gesto, né? Isso aí tem uma importância simbólica grande, porque o que acontece hoje no Brasil, tudo bem, pode ser, acredito, né? Tem muitos aspectos operacionais que precisam melhorar no enfrentamento da pandemia, evidentemente, mas acredito que é um gesto que procura dissuadir, né, boa parte aí da classe política, né, principalmente vindo dos governadores de Estado e do Supremo Tribunal Federal, do Congresso menos, né, de ter como tentação, né, a diretriz sanitária ser atacar o governo federal, né? Isso, trágica e infelizmente, é o que nós estamos constatando, né? A política sanitária de muitos desses é fazer política contra o governo federal. Então, eu acredito que seja um ato que tem uma função política, dizer, olha, estamos juntos aqui, temos aqui um compromisso de união. Eu espero que isso torne menos fúteis esses ataques que são feitos o tempo inteiro ao governo federal. O que até atrapalha a sociedade é encontrar as falhas reais da parte do governo federal para que sejam corrigidas, né? Em termos operacionais, Vitor, hoje, na gestão da pandemia, eu identifico aí 3 frentes problemáticas. Uma é o isolamento estúpido, mal feito, né? Que estes mesmos entes federativos e na retórica integrantes do Supremo Tribunal Federal e alguns políticos no Congresso também ficam tentando levar para o governo federal a responsabilidade, né? Então, lockdown, isolamento mal feito, né, sem atacar aglomerações nos transportes, por exemplo, batendo no cidadão, impedindo que o cidadão tenha a mínima possibilidade de circular ao ar livre, com as medidas de distanciamento que seriam desejáveis, eles não querem nem saber. Então, isso é um ponto, isolamento mal feito. Outro ponto, o tabu do tratamento precoce. Chega disso, né? A gente sabe, a gente conhece médicos conceituados aí das grandes capitais que prescrevem. O coquetel não prescreve? Azitromicina, ivermectina, ou a gente está sonhando? Não, a gente sabe que prescreve. Então, por que quando chega na dimensão do debate público, isso é um charlatanismo, isso é um terraplanismo do presidente? Então, isso é um outro ponto falho, né? Tirar a ideia do tratamento precoce aí do território de blasfêmia e colocar como política de saúde, com todas as ressalvas feitas, né? Não há ainda a ciência consolidada sobre isso, mas há indícios de fortes resultados. E o terceiro ponto falho é o covidão, é o roubo de dinheiro destinado à saúde, né? E esse dinheiro quem está aplicando são os governadores e os prefeitos, né? Então, operacionalmente, eu vejo esses 3 pontos. Eu espero que o comitê, além do simbolismo, né, de dizer estamos unidos, existe uma união, então vamos baixar a bola das críticas fúteis e politiqueiras. E o outro ponto, eu espero que ele organize um pouquinho essas 3 frentes de falha operacional que eu identifico. Agora você, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Vitor, parceiro, Fiuza, Zé, mestre, Augusto, nossa audiência. Eu acho que a mensagem é importante, a mensagem de união, você demonstrar aí que é preciso atacar, porque a gente vê nessa imagem aí pessoas, né, que defendem o lockdown, pessoas que defendem o tratamento precoce, e aí quando você vê uma imagem dessa, né, um grupo aí colocando para o país, estamos, para mim pelo menos, eu espero que seja essa mensagem que esse grupo tenha passado hoje, de que todos os frontes serão atacados. É necessário a gente continuar repetindo aqui que a gente precisa jogar na lata do lixo essa dicotomia ignorante de, numa pandemia histórica, ainda com vários setores que não conhecemos, até entre os próprios especialistas, a gente vê que não há absolutamente nenhuma unanimidade nessa pandemia. A gente precisa exatamente atacar todos os frontes e acabar com essa dicotomia ignorante, estúpida, a palavra é essa, né, de que ou é só a vacina, ou é só o tratamento precoce, ou fecha as cidades e coloca o país todo num lockdown, um país continental, não tem como, isso é um absurdo, as pessoas que pregam isso, um lockdown que venha com uma ordem do governo federal para um país continental onde a doença está afetando as regiões e as pessoas de diferentes maneiras, os próprios recursos dessas regiões, eles estão sendo aplicados de maneiras diferentes também, então não tem como a gente colocar essa imposição e pedir que o governo decrete um lockdown nacional, porque isso é irreal, isso aí é apenas politizar uma pandemia que eu acho que quando a gente pensa que chega no limite da politização, acontece mais alguma coisa, mais uma discussão entre políticos, entre players e agentes importantes dentro dessa pandemia. Então, é necessário que isso que nós vimos hoje, essa imagem de várias pessoas, de vários setores do governo, do país, eles passem exatamente que, a partir de agora, num momento tão crucial e sério dentro da pandemia, que todos os frontes sejam atacados. Vacinas para quem pode ser vacinado, tratamento precoce, a liberdade dos médicos, porque agora a gente está vendo isso também, Vitor, a gente está vendo médicos aí serem cerceados de sentar com os seus pacientes e decidir um caminho mais propício ali para o tratamento para quem testa positivo pela Covid. A gente precisa defender a liberdade médica, a gente precisa defender o isolamento inteligente, a segregação dos grupos de risco, pessoas com comorbidade, a liberação da economia nos setores onde a gente precisa liberar, as pessoas estão morrendo de fome. A gente precisa sempre colocar aí a responsabilidade do distanciamento social, da higienização, do uso de máscaras em lugares fechados. Então, é necessário que, junto com essa imagem que nós vimos hoje, a gente continue defendendo absolutamente o ataque a todos os frontes e não alimentar uma dicotomia que já chegou no seu limite e que agora a gente vê que quem usa quer apenas ganho político para a eleição de 2022. Bom, enquanto a gente faz contato aqui com o nosso decano, Augusto Nunes, queria ouvi-lo também sobre essa declaração que nós destacamos aqui do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele concedeu agora há pouco a primeira entrevista coletiva dele já como ministro, tinha tomado posse ontem em uma cerimônia no Planalto e hoje ele concedeu a primeira entrevista coletiva e aí ele fez uma promessa bastante importante, né, Zé, de acelerar a campanha de vacinação e deu até um número muito significativo. Vacinar 1 milhão de pessoas por dia é a meta do governo, né, Zé? Olha, Vitor, há um cuidado todo especial do governo no que se refere à comunicação, né? O ministro das Comunicações, Fábio Faria, tem colocado ali linhas de discurso, de fala, exatamente para evitar qualquer possibilidade de contradição dentro do governo, porque as falas dos ministros, as falas do presidente estão sendo usadas assim, de uma maneira muito pejorativa, de uma maneira falsa e até exagerada, né? Eu costumo dizer que aquela história, o senhor ministro
tem o direito de ficar calado, porém tem direito a um assessor de imprensa, porém tudo que disser se virar contra o senhor no Jornal Nacional, alguma coisa assim, tipo aquelas prisões. Tem direito a ficar calado, tem direito a advogado, porém tudo que disser se virar contra você nos tribunais. Então ele está muito contra, então há todo um cuidado. Neste caso, o ministro tem toda a razão. É preciso definir metas. Metas não significam realidade, né? Metas são metas. Pode ultrapassar a meta se houver no mercado oferta de doses, novas doses de vacina, se houver inclusive aumento da produção interna. O Brasil importou maquinário suficiente para invasar as doses, né? Se houver aumento ou do mercado ou da produção interna, é claro que isso se acelera. Mas essa meta de 1 milhão é uma excelente notícia, uma boa notícia, o que significa que este será mesmo o ano da vacinação, como disse o presidente, e não é um discurso vazio, como tentaram mostrar, que ele está exagerando, não está. A tendência agora é de melhorar o mercado e aumentar a oferta de vacinas. O ministro chega num momento muito triste, muito grave na história do mundo, não é do Brasil, não morrem por Covid só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós atingimos aí a marca triste de 300 mil mortos no Brasil. Isso é muito, é triste. Isto significa mais de 1 milhão de enlutados, São amigos, parentes, né? Pessoas queridas dos que morreram e que se foram. É preciso agora mostrar a realidade do que está fazendo o governo. É por isso que eu acredito muito nesse comitê e acredito na atuação do ministro Marcelo Queiroga. Ele chega num momento muito grave e terá grandes desafios. Entre eles, eu diria exatamente esta coordenação nacional e unificar o discurso. Bom, agora sim, Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme, meu compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, eu acho que algumas coisas vão ficando claras, né? O lockdown acabou, não se pode mais falar nisso. Antes de falar da reunião do Bolsonaro com os chefes de outros poderes, eu queria fazer esse registro. Neste momento, todo o Brasil está sob lockdowns, os lockdowns mais rigorosos aí que se registrou desde o começo da pandemia, tá? E, no entanto, nós estamos também batendo recordes de casos e óbitos. Como explicar isso aí? Eu fui para Brasília já há uns 15 dias, acho, né, Zé? Mas isso aí. Tá parada a cidade. O Zé sabe disso melhor que eu. Não tem nada aberto. E aí me vem a Folha de hoje, diz assim: Distrito Federal deixa corpos no chão de hospital e convoca dentistas. Quem é responsável por essa crise? Quem administrou o combate à pandemia? O governador. Por decisão de quem? Dos ministros do Supremo. É bom registrar, e o Guilherme já leu mais de uma vez aqui o texto da decisão do Supremo Tribunal Federal, que fez essa inversão na ordem de importância aí dos chefes de executivo. O presidente da República estava proibido de se meter nisso aí. E quando ele tentava, ele era derrotado. Aliás, foi derrotado agora também teve um pedido recusado pelo ministro Marco Aurélio sob a alegação de que quem tem que mandar esse pedido é a Advocacia Geral da União. Quer dizer, eles se pegam em filigranas para mostrar que o presidente da República não manda não, como ele pensa, coisas desse tipo. Então, agora, os governadores perceberam que vão carregar esse fracasso que está caindo no colo deles. Aí eles querem, então, como vem sugerindo há dias, e o próprio Supremo também, eles querem que o presidente entre nessa. O presidente da República fez o que era possível fazer, o governo federal, melhor dizendo. Deu dinheiro, e esse dinheiro aí precisa ser explicado qual foi a destinação dele. Todos os estados receberam muito dinheiro, municípios também, não souberam aplicar essas verbas, não compraram leitos de UTI. Eu não estou querendo responsabilizar
pessoas e discutir o passado, não estou querendo olhar para frente, mas convém fazer esse registro, porque daqui a pouco, os jornais atribuem, vem aqui, atribuem ao Bolsonaro, é ele o genocida, é ele o responsável pela tragédia. A Folha vem vindo aqui, Distrito Federal deixa corpos do chão de hospital com vaga dentista. Em São Paulo tem morrido mais rápido das UTIs. Aí, Bolsonaro na TV mente sobre ações da pandemia. Que relação você faz depois dessa sequência de títulos na primeira página? É o Bolsonaro. E ele não administrou a pandemia porque não podia. Não podia. Não sei se administraria bem ou mal. Não pôde administrar. Agora fez o correto. Chamou os representantes dos três poderes, chamou os governadores, foram os que se dispuseram a ir, e montou um comitê para administrar o quê? Vacinação em massa, medidas de distanciamento social, suspensão provisória de aglomerações, claro, e só. A vacinação lenta, de novo, Bolsonaro é acusado de não ter comprado vacinas antes. Pouquíssimos países fizeram isso, como é o caso do Canadá, e, no entanto, também o Canadá está enfrentando problemas, porque os que produzem, os laboratórios que produzem a vacina não estão conseguindo entregar no prazo combinado. Então, o governo federal fez o que pôde e agora é hora de intensificar a vacinação. É o que será feito. E com esse gesto, o Bolsonaro está dizendo o seguinte: eu estou disposto a interromper a campanha eleitoral. Vamos ver se os outros interrompem. Os governadores que apostaram no vírus chinês como aliado política eleitoral quebraram a cara. Está aí. Agora, os jornais não cobram. A imprensa velha não cobra. Aqui aparece o Bolsonaro como genocídio em todos os artigos. E, no entanto, os governadores que administraram a guerra contra o coronavírus, esses são poupados. Essa situação no Distrito Federal, o Zé saberá dizer se é essa mesmo. Que culpa tem o presidente da República? Aí vão dizer, não, aquele é negacionista e os negacionistas não usam máscara. Aí você vai achar que o Bolsonaro, então, está estimulando a erradicação do bolsonarismo, porque só os negacionistas que votam no Bolsonaro é que deixam de usar máscara. Eles estão morrendo? Eu queria saber quem está morrendo. Os governos estaduais, eles não especificam as mortes, eles não dão detalhes. Quero saber onde, que região da cidade. Aqui está todo mundo, a classe média faz, entra em quarentena, e os outros? Não tem dinheiro, a economia está quebrando. Então, para que o desastre não seja maior do que se afigura, tem que apostar nesse caminho, que é o caminho do bom senso, e parar imediatamente com lockdowns. Tá aí. O Brasil está batendo um recorde atrás do outro em matéria de mortes. O lockdown nunca foi tão rigoroso. E querem que o Bolsonaro decrete um lockdown nacional, o que ele não fará. Não é bobo? Você quer responder, Zé, em 30 segundinhos, rapidinho, para a gente fechar essa questão trazida pelo Augusto? Eu acho o seguinte, que diante do que está acontecendo, é isso mesmo, o Augusto tem razão.